Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. No dia de hoje, o nosso quinto episódio da nossa série Quem é o Seu Amor? No episódio de hoje, a transitoriedade do mundo. Para a gente fechar esse ciclo, para a gente iniciar o fechamento desse estudo, desse ciclo de versículos e desse capítulo e desse contexto de 1 João capítulo 2, né, versículos 15 ao 17, nós vamos encerrar selecionando agora uma forma de fechamento de toda a argumentação anterior. Enquanto os outros itens, os outros tópicos da lista, eles falavam dos perigos do mundo, que é a carne, os olhos, a ostentação, estes 4 versículos, eles focam na transitoriedade da vida e na eternidade de Deus. Eles nos dão a perspectiva necessária para não apegarmos ao que é passageiro, porque estamos nesse mundo peregrinando, nós somos peregrinos em um mundo perdido, doente e insatisfatório, ao qual buscamos a santidade e a santificação através da pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos começar com 1 João, capítulo 2, versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este versículo, ele é a conclusão lógica do alerta de João sobre não amar o mundo, nos versículos 15 e 16. No grego, a palavra para passam, paragetai, indica que algo está em processo de desaparecer. Como uma cena de teatro que é trocada, uma cena de um filme, ou até mesmo um reels que você vê e se você não continuar, você não sabe qual é o final. João contrasta a enfermidade do sistema mundial com a instabilidade de quem obedece a Deus. O contexto enfatiza que investir no mundo é investir em algo que já está com prazo de validade determinado e vencendo. Nossas escolhas, nosso comportamento, se é para o mundo, devemos observar e identificar que já está com prazo de validade. Que luta, que situação. Olhamos muitas das vezes para a nossa vida, somos imediatistas. Queremos tudo na nossa hora, no nosso tempo e do nosso jeito. E Deus, Ele é o dono do tempo. Às vezes, o que você mais quer hoje está ali, depois do seu posicionamento, depois da sua estratégia de aguardar e esperar no Senhor. Fazer a sua parte e aguardar e esperar no Senhor. O que você procura aqui, ele é transitório, ele é passageiro, ou seja, trânsito, ele transmite um trânsito. Ele tem o início, a metade do caminho e o fim. Agora Deus não, Deus ele é eterno. E Ele quer nos transformar em eternos também. Ele quer nos dar acesso à árvore da vida. Ele é essa árvore da vida. Quem busca Deus, busca a eternidade. Não algo passageiro, algo momentâneo. De eu quero isso agora, por causa disso agora, por causa disso agora. Eu renuncio aqui para obter algo maior lá na frente. É assim que Deus funciona. Ao tomar uma decisão importante hoje, pergunte-se: isso terá algum valor daqui a 100, 200, 20, 5, 10, 2 anos? Se a resposta for não, não permita que essa coisa domine a sua paz ou a sua ética. Invista tempo no que é eterno, seu relacionamento com Deus e o seu serviço ao próximo.
principalmente o amor e ao serviço ao próximo. Dedique-se, abrace hoje. Viu que tem uma pessoa que não está muito bem, não está muito legal? Converse com ela. Busque saber, busque entender o que está acontecendo. Senta do lado dela. Você quer conversar? Eu tô aqui. Eu tô aqui para você. Pode falar comigo. Eu tô aqui. Me dá um abraço. Ah, não, eu sou chata. Eu ainda falo assim, não, se você não me der um abraço, eu fico chateada. Ah, mas eu não quero um abraço, não. Ah, então tá bom, então eu quero um abraço. Eu quero que você me dê um abraço. Tô carente. Eu já falo logo. As pessoas me dão um abraço por eu ser chata, por eu ficar insistindo. Mas não é que eu seja chata de uma forma ruim. É porque eu entendo a dor do outro. Eu tento me colocar na dor do outro. Claro que eu não vou sentir a mesma dor que o outro, mas eu consigo me transportar para a dor do outro e assim me transportando para a dor do outro, eu tento amenizar com um simples abraço, com um simples sorriso, uma simples cosquinha. Mas eu tento fazer com que aquela pessoa, pelo menos naquele momento ali comigo, que a tristeza, a dor, ela passe. Então faça você hoje. Observe as pessoas à sua volta. Pare de olhar só para o seu umbigo. Pare de olhar só para o seu umbigo. Olhe horizontalmente. Não verticalmente, só com a cabeça para baixo. Só em você. Olhe horizontalmente. Veja as pessoas que você vê que você pode ajudar. Claro que você não vai ajudar quem você não pode. Com um abraço, com um sorriso, com uma piada. A gente pode ajudar pessoas a saírem do fundo do poço só com um bom dia. Sim, a gente tem essa força. A gente tem essa força, a gente tem esse poder porque Deus nos capacita com essa força, com esse poder. Não é só ajuda monetária que salva almas, mas, em alguns casos, em muitos deles, a ajuda de ouvir. O simples fato de você sentar, pode falar, eu tô aqui para te ouvir. Entendo. Eu entendo. Eu vou estar orando pela sua vida para que isso aí seja resolvido o mais rápido possível. É você sentir a dor do outro. E é para exatamente isso que Jesus fala. Quando Jesus é questionado quais são os mandamentos, qual é o maior mandamento, e Jesus responde que são 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Será que eu estou amando o próximo como eu me amo? Será que eu me amo? Será que eu me amo? Eita, forte essa pergunta. Mas faça você a você mesmo. Mas ame o próximo. Amando ao próximo, você vai estar se amando também. Nossa, é forte isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim fixemos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, ele é transitório, ele passa. Mas o que não se vê é eterno. Caraca. Deus, obrigada. Eu vou olhar o que eu não vejo. Porque o que eu não vejo, eu entendi que é eterno. E confiar no Senhor é eterno. Paulo escreve isso em um contexto de grande sofrimento e perseguição. Ele fala de leves e momentâneas tribulações. As tribulações, elas passam. Não adianta, aquilo que você passa hoje vai passar. O sofrimento que você está passando hoje vai passar. Não se preocupa. Tem prazo de validade estipulado. Porque as grandezas de Deus vão se cumprir na sua vida. Não tenha medo. Continue. Como diz a Dori do Procurando Nemo, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Continue. Pode parecer difícil nesse momento. Pode muitas das vezes você olhar e achar até que é impossível. Você não vê saída. Mas continue e confie. Confie porque o Deus que você serve,
Ah, meu irmão, ah, minha irmã, o Deus que você serve, ele é especialista em girar a chave, em transformar, em trazer a bênção e glorificar a sua vida através da vida dele. Mas no dia que ele te glorificar, que ele for glorificado na sua vida, não assuma a postura do orgulho. Eu me basto, eu fiz, foi com as minhas mãos. Aconteceu porque foi a vontade de Deus. Eu dou glória a Deus porque ele age na minha vida. Se não fosse por Deus, nada disso seria possível. Glorifique a Deus em todos os momentos e você vai ver que a sua vida vai ser, transformada. O problema, a angústia, o sofrimento passam. A eternidade não. Não pense que você vai viver uma eternidade com sofrimentos. Não. Depois de uma tempestade, sempre vem o dia de sol. Sempre vem. Então não se preocupe. Mantenha-se firme diante as tribulações. E o Senhor, ele vai transformar de uma tal forma que você nem consegue entender. No verbo fixar os olhos, escapel, é difícil essas palavras em grego, que significa mirar ou prestar atenção cuidadosa, Paulo argumenta que a realidade física é apenas uma sombra passageira, enquanto a realidade espiritual, o reino, é uma substância substancial, é algo palpável. Você pode não ver, mas existe. E vamos viver se permanecermos firmes. É uma substância permanente. O contexto é o encorajamento para não desanimar diante as dificuldades. Dificuldades vamos ter. E muitas. Jesus, ele nunca prometeu uma vida fácil. Ele mesmo fala que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele nos dá uma promessa junto com isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se você confia no Senhor, você acha que você também não vai vencer esse mundo? Que você também não vai vencer essas tribulações? Chega bem pertinho aqui, eu tenho uma coisa para falar para você, meu irmão. E se Jesus venceu o mundo, tu também vai. Deixa de lado esse seu pessimismo, essa sua forma de olhar e enxergar somente a parte rasa. Se aprofunde, mergulhe nas exigências e nas informações de Cristo Jesus. É maravilhoso, eu posso dizer para vocês. Ele tira a providência da onde a gente acha que nunca vai ter. Ele tira a ajuda de onde a gente não sabe nem de onde que vai vir. Mas ele é fiel. Tem coisas que eu faço que eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus vai lá, e coloca tudo no lugar. Eu amo Jesus Cristo. E sou grata ao Senhor. Muito grata. Treine a sua visão espiritual. Quando enfrentar um problema financeiro ou de saúde ou algo visível, lembre-se de que a sua herança é em Cristo e a presença do Espírito Santo, o invisível, são as únicas coisas que ninguém pode tirar. Mamãe dizia o seguinte: minha filha, ninguém pode tirar Jesus de você. E outra coisa que ela dizia: estude. Porque quando você estuda, ninguém pode tirar o seu conhecimento. As pessoas podem tirar tudo de você, sua roupa, seus joias, seus bens. O que você tiver aí de coisa para poder ser retirado, as pessoas podem tirar. Mas aquilo que você sabe, ninguém pode retirar. Porque você aprendeu. É algo que você sabe. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Essa é uma promessa de Cristo Jesus, dizendo o seguinte: as minhas promessas que eu tenho para você, pode ficar tranquilo que eu garanto. Essas escrituras sagradas que foram deixadas está recheada e repleta de profecias e promessas. E a maior delas na nossa atualidade é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para nos resgatar. E confiantes nesse resgate, nessa promessa, eu continuo aprendendo e estudando das escrituras sagradas. E são essas escrituras que moldam quem eu sou. Tá certo que eu ainda estou ainda em processo de manutenção, gente. Eu ainda estou em manutenção. Mas estou vivendo um dia de cada vez, aprendendo da fonte. Esse versículo está inserido no sermão profético ou pequeno Apocalipse. Jesus está falando sobre o fim dos tempos e a destruição do templo. Os discípulos estavam maravilhados com a solidez das pedras do templo, mas Jesus diz que até os cosmos, céu e terra, sofrerão mudança. A única constante no universo é a Logos, a palavra. No contexto bíblico, a palavra de Deus não é apenas o som, é o poder que sustenta a existência. Construa seus valores e segurança sobre promessas bíblicas e não sobre as circunstâncias do mundo, políticas, economias e até a natureza ela pode falhar. Mas o que Deus disse em sua palavra permanece como uma rocha inabalável. As promessas do Senhor, elas continuam vivas e eficazes para nos transformar, nos orientar, nos ajudar, nos fortalecer e nos direcionar. Tiago 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago está repreendendo a arrogância daqueles que fazem planos de negócios e lucros como se fossem donos do tempo. Versículo 13. A metáfora da neblina, Átmis, é poderosa. O vapor que sai da boca num dia frio e some em segundos. O contexto é um chamado à humildade e à dependência de Deus, se o Senhor quiser. Foca na fragilidade da vida humana diante da eternidade. Senhor, se for a sua vontade, faça-se cumprir, se for. Jesus é o maior exemplo desse contexto de Tiago. Jesus no Getsemane, ele está sofrendo, angustiado, porque ele sabia que seria traído. Ele sabia que ele iria para a cruz. E aquilo estava deixando ele deprimido. Sim, Jesus passou por ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico. Jesus passou. Ele sabia qual era o destino dele. E, por saber, ele sofreu. E ele disse em uma de suas orações: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Que seja feita a tua vontade. Esse deve ser o nosso pedido todos os dias. Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. A minha vontade o Senhor conhece. Eu sempre falo isso para ele. A minha vontade o Senhor conhece. Mas que a minha vontade esteja alinhada ao seu propósito. Porque eu não quero sair da tua vontade, do centro da sua vontade. Quero permanecer na tua vontade. Não deixe de pedir perdão, demonstrar amor ou obedecer a um chamado de Deus para amanhã. Reconheça a brevidade da vida e viva com um senso de urgência santa, aproveitando cada oportunidade para glorificar a Deus
hoje. João, ele usa o verbo paragetai, está passando. O mundo não vai apenas acabar no futuro. Ele está preso na dissimulação agora mesmo. Investir tudo no mundo é como decorar um quarto em um navio que já está afundando. Nossa, forte. Não construa sua casa sobre o que tem prazo de validade. Liste 3 coisas em que você investe tempo e que não durarão para a eternidade. Reavalie seu investimento. Essa é uma das promessas mais profundas da teologia bíblica e toca na diferença fundamental da natureza, da criação e a natureza do Criador. Para entendermos por que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre, precisamos analisar 3 pilares: a fonte da vida, a natureza do pecado e a união com o eterno. A fonte da vida versus a natureza do mundo. A Bíblia ensina que o sistema do mundo, o cosmos, é como um cenário de teatro que está sendo desmontado. Ele é temporal porque é baseado em coisas criadas. O mundo, tudo que é material, está sujeito à entropia, o desgaste e ao tempo. Se você ancora sua vida em algo que morre, você compartilha esse destino. Você compartilha desse destino. Deus, ele é o único ser autoexistente. Não depende de nada para existir. Quando você faz a vontade de Deus, você está alinhando a sua vontade com a única força do universo que não tem fim. Alinhe a sua vontade, o seu propósito com o propósito de Deus. Pergunte a ele se o caminho que você está seguindo, se o caminho que você está trilhando, se de fato é da vontade dele. Porque a vontade de Deus é como um cimento eterno. Fazer a vontade de Deus não é apenas seguir regras, é entrar em uma conexão vital com ele, uma intimidade. Entra dentro do teu quarto e conversa com Deus. Identidade. No pensamento bíblico, o que você ama e o que você faz define quem você é. Se você faz a vontade do eterno, sua identidade se torna eterna. Restauração. O pecado é o que traz a morte, a separação de Deus. Ao fazer a vontade de Deus, que começa com a fé em Cristo, você está saindo da esfera da morte e entrando na esfera da vida. Continuidade da vida. Para quem faz a vontade de Deus, a morte física não é o fim, mas apenas uma mudança de endereço. Temos endereço certo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. A cobiça passa. O desejo pelo que é terreno morre com o corpo. A vontade? Sim, a vontade permanece. O que foi feito por amor a Deus e segundo os seus princípios entra na categoria de tesouros do céu. Algo que o tempo não pode construir. O tempo que você dedicou à irmã, o tempo que você dedicou ao irmão, o momento que você parou para ouvir aquela pessoa que está precisando de ser ouvida, o momento que você emprestou algo que alguém precisava, o momento que você sentou e simplesmente ouviu alguém que precisa. O simples abraço que você doa, o simples gesto de amar alguém. Você está deixando o sistema desse mundo de fazer as suas próprias vontades para servir ao Eterno, que quer que amemos uns aos outros como nós nos amamos. E estamos acumulando tesouros no céu. Não que fazemos isso para acumular tesouros, mas fazemos isso porque entendemos quem é Cristo Jesus. Ele se doou primeiro. Ele deu a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna. É muito forte isso. Permanecemos para sempre, não porque sejamos imortais por natureza, mas porque estamos unidos àquele que é imortal, a Deus. É como um galho unido a uma árvore. Enquanto a árvore vive, o galho que estiver nela
ele também terá vida. Ao fazer a vontade de Deus, você se torna parte de um reino que não pode ser abalado e não pode ser destruído. Pense na vontade de Deus como uma língua que se fala no céu. Quem aprende a falar essa língua, viver em amor, viver em verdade, viver em justiça, não a nossa, mas a justiça, o amor e a verdade de Deus, está revelado nas Sagradas Escrituras. Aqui na Terra já começou a viver a eternidade antes mesmo de morrer. Eu sempre falo, nós já vivemos no reino. Quem escolhe estar com Cristo Jesus já faz parte da realeza, já vive no reino. E é só questão de, esperar que o anjo parrudo, malhado, venha me buscar. A natureza do mundo, ela é temporária. A natureza de Deus, ela é eterna, se perpetua. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que o sofrimento, a dor é transitório e que a tua verdade e a tua palavra não passam. Muito obrigada pelas promessas deixadas para mim, para nós que estamos aqui hoje ouvindo e aprendendo do Senhor. Muito obrigada, Pai, por cuidar dos nossos anseios, por cuidar da nossa vida, por nos ajudar, por não permitir, Pai, que o nosso orgulho seja maior do que a tua vontade. Que façamos, Pai, a tua vontade para estarmos cada vez mais entranhados, emaranhados no teu reino, para não sobrar mais espaço para a velha criatura, mas somente a nova criatura crescendo e aprendendo em ti. Muito obrigada, Senhor. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Nos ajude a ser melhores para o Senhor. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.